Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando, professor de língua portuguesa, e essa nossa aula é de literatura, onde nós iremos continuar falando sobre os gêneros literários, o gênero dramático, né, que é o gênero do teatro, e nesta aula nós falaremos do auto e do drama, essas duas formas aí do gênero dramático. Então vamos lá. O auto, minha gente, é uma peça teatral originalmente composta em versos redondilhos e de tema religioso moralizante. Então, originalmente era assim, né? Era uma peça feita, de um modo geral, quem escrevia os autos na Idade Média eram pessoas ligadas ao clero, e a peça, né, ela tinha um fundo religioso e moralizante. Basicamente isso. Só que em Portugal surge Gil Vicente, né? E aí olha o que eu coloco aqui, ó. O auto é uma peça teatral, originalmente composta em versos redondilhos, que são aqueles de 5 ou 7 sílabas poéticas, né? De caráter moralizante, que após Gil Vicente passou também a ser satírica. Passou a ser uma peça teatral satírica, cômica, né? Por quê? Por promover uma crítica social às pessoas corruptas, que corrompem as instituições, dentre elas, inclusive, a própria igreja. Né? Então, Gil Vicente ele não criticava as instituições, ele criticava as pessoas corruptas que corrompiam as instituições. Que é o certo. Né? De fato, nós não devemos criticar as instituições, mas os corruptos que estão dentro delas, corrompendo-as, certo? Né? O que nós estamos vendo, por exemplo, aí hoje. Né? Então, preste atenção, olha só. O auto, hoje, é composto em prosa. Originalmente, ele era composto em versos. Você vai pegar um auto do Gil Vicente para ler, você vai ver que ele é composto em versos. Agora, se você pega um auto do Ariano Suassuna, por exemplo, como o Auto da Compadecida, você vai ver que ele está lá escrito em prosa. Só tem um trechinho, né, que está composto em versos redondilhos, que é o momento em que o João Grilo ele invoca a Compadecida, que no caso é a Nossa Senhora, no momento do julgamento dos condenados. Né? Então tem um trechinho ali, você vai ver verso redondinho. Mas a peça toda é composta em prosa. Ok, pessoal? Então, ó, continuando. O auto apresenta um tema religioso e sempre foi usado didaticamente para catequizar ou conscientizar os cristãos ou não cristãos dos valores morais da Igreja de Roma. Então, você pega, por exemplo, os autos do padre José de Anchieta. Né? O padre José de Anchieta escreveu, por exemplo, o Auto de São Lourenço. Né? Então, os autos que ele compôs, o objetivo desses autos era didático. Né? Era catequizar, era conscientizar os cristãos do novo mundo, que no caso aqui era o Brasil da era colonial, vamos dizer assim, do início da era colonial. Ok, pessoal? Continuando, a tradição criada por Gil Vicente não foi seguida por Padre José de Anchieta, lá no Alto de São Lourenço, que eu acabei de citar. Certo? E João Cabral de Melo Neto, por exemplo, lá no seu Alto do Frade. Né? Até mesmo se você pegar o Alto de Natal dele, conhecido como Morte e Vida Severina, você vai ver também que ele não segue a tradição de Gil Vicente. Tá? Agora, o Ariano Suassuna não. O Ariano Suassuna vai seguir a tradição vicentina de auto, onde o auto não só tem função religiosa, moralizante, mas também satírica, cômica, né, de crítica sociopolítica. Então, olha só. Olha lá, ó, eu coloco assim. Ariano Suassuna, autor do Auto da Compadecida, dialoga intertextualmente, né, o auto dele, inclusive, dialoga intertextualmente com o Auto da Barca do Inferno do Gil Vicente. Em que ponto que o Auto da Compadecida dialoga com o Auto da Barca do Inferno do Gil Vicente? Se você pegar ali, por exemplo, lá no Auto da Barca do Inferno do Gil Vicente, vocês vão ver o personagem Johanne, que é um parvo. Que é parvo? É um bobo da corte. Ele era um camponês
que trabalhava na corte como bobo, certo? Esse parvo, ele morre e vai parar lá no porto, né, da onde ficam as barcas, e ele é aceito pelo anjo, né, porque todo o pecado que ele cometeu na vida dele, ele cometeu porque ele era uma pessoa simples, não é porque ele era uma pessoa malvada, não é porque ele realmente era um cara mau, mas é porque ele era um pobre coitado, explorado, ele fazia as coisas porque fazia as coisas erradas porque era o único recurso que ele tinha para obter alguma coisa básica mesmo, necessária para a sobrevivência dele. A mesma coisa vocês vão ver com João Grilo, né? Quer dizer, por que a Virgem Maria, a Compadecida no caso, ela faz de tudo para salvar o João Grilo? Porque ela considera que tudo aquilo que ele fez de errado na vida, todas as mentiras, todas as falcatruas que ele cometeu em vida, ele fez porque ele era um homem simples, ele fez porque ele era um homem explorado, praticamente escravizado por todas as pessoas que eram superiores a ele, né? Então aí ela relativizou os pecados do João Grilo e acabou dando suporte a um não vou dizer uma salvação, porque ele não foi para o céu, né? Nem para o purgatório, nem muito menos para o inferno. Eu não vou dizer uma salvação, ele não foi para o céu. Ele voltou para a Terra para ter uma segunda oportunidade, né? Então ele voltou a viver, certo? Ele, vamos dizer assim, ele ressuscitou, certo? Então olha só, né? Então o que acontece? O João Grilo é um diálogo intertextual do Ariano Suassuna com o parvo Johanne do Gil Vicente lá no Alto da Barca do Inferno. Tranquilo? Muito bem. Bom, minha gente, e nós estamos falando aí, né, desses grandes autores. Agora, o que eu recomendo, inclusive, né, eu gostaria até de recomendar de alto, né? Professor, recomenda um alto aí para mim ler. Eu recomendo o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Também gosto muito do Alto da Alma dele, o Alto da Alma do Gil Vicente, eu recomendo, tá? E, claro, o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna, ok? Então, recomendo a leitura desses 3 altos aí, Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente, o Alto da Alma do Gil Vicente e o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna. Tranquilo? Beleza. Vamos agora dar sequência à nossa aula falando hoje do drama, né? O drama, ele veio da tragicomédia, que seria a união da tragédia com a comédia, né? Olha lá, ó, peça teatral advinda da tragicomédia, que passou a ser muito cultuada na segunda metade do século XVIII, com o romantismo. Foi o romantismo que tornou o drama algo popular. Isso porque, gente, o drama ele é a forma do gênero dramático que mais promove a confluência dos gêneros literários. É interessante vocês perceberem o seguinte, que no drama nós vamos ter tanto elementos da tragédia quanto elementos da comédia, certo? Então o personagem principal passa por um processo de catarse, né? De purgação, de sofrimento. No final pode acontecer de a coisa dar certo para ele. Então isso aí é uma coisa que vocês vão ver no drama, né? A telenovela de televisão, por exemplo, ela veio do drama, vamos dizer assim, do drama romântico, lá do século XVIII, XIX, né? Então, você pega, por exemplo, aí, ó, vou citar um exemplo de drama clássico, né? Você pega o Fausto, do Goethe, né? Literatura romântica alemã, aí. Então, é um que eu recomendo, tá, pessoal? Inclusive. Então, vamos continuar, ó. Vamos ao drama. Foi praticada essa forma teatral, foi praticada em versos até o final do século XVIII. De lá para cá, passou a ser composta em prosa. Tá? Então, os dramas de hoje são compostos em prosa. As personagens pertencem, de um modo geral, à burguesia, né? Então, de um modo geral, os personagens dos dramas são grupos que pertencem à burguesia. São quadros, né, do universo
burguês ou pequeno burguês, de um modo geral urbano, né, que figura nos dramas. Ok, pessoal? Então, os personagens, de um modo geral, pertencem à burguesia. Outra coisa que nós vamos ver no drama, focaliza os costumes, comportamentos e valores burgueses. Né? Foi criada para satisfazer, inclusive, o gosto burguês por dramas. Né? Então, as pessoas iam, naquele tempo não existia rádio, não existia cinema, muito menos televisão e telenovela. Então, as pessoas iam ao teatro para assistir dramas, certo? E muitas vezes esses dramas eles eram representados em 2, 3 dias, né? Então tinha o primeiro capítulo, ou ato no caso, né? No caso seriam os atos que eram representados um primeiro ato num dia, depois no outro dia mais outro. Então as pessoas iam para assistir as sequências, igual telenovela, igual seriado, igual minissérie. As pessoas iam no teatro para ver as sequências dos dramas. Porque tem drama que é muito longo, era quase que impossível, difícil, né? As pessoas ficarem assim umas 4 horas no teatro para assistir um drama, né? Mas ficavam bastante tempo, né? Para assistir um drama, né? Que era rodado, né? Que era representado lá no palco, né? As pessoas iam porque elas queriam ver o quê? Elas queriam ver problemas semelhantes aos que elas assistiam, né, na sociedade, ou presenciavam, ou eram até protagonistas, né? Então ali as pessoas riam, as pessoas choravam, né? As pessoas ficavam apreensivas, as pessoas curtiam, na verdade, esses dramas, como nós hoje em dia, quando assistimos um seriado de TV ou de Netflix, né, que nos agrada, ou mesmo um filme no cinema. Tranquilo, pessoal? Continuando. Ó, o protagonista, né? Vamos falar aqui um pouquinho dele. O protagonista sofre, enfrenta muitos conflitos, mas pode solucionar seus problemas e terminar bem. Então o drama ele pode terminar com um final feliz? Pode acontecer que o drama tenha um final feliz, coisa que na tragédia é impossível. Tá? Na tragédia nunca isso acontece. Ó, vamos falar de alguns dramas conhecidos aqui. Ó. Eu coloquei alguns aqui para vocês. Né? O Fausto, do Goethe. Frei Luiz de Souza, do Almeida Garré, esses dois são românticos, né? A outra, aliás, aqui eu só coloquei dramas românticos, certo? Olha só, Gonzaga, a Rebelião de Minas, do Castro Alves, que era um grande dramaturgo, e Leonor de Mendonça, de Gonçalves Dias. Esse, para mim, era o melhor de todos, né? O melhor dramaturgo brasileiro, Gonçalves Dias. Segundo lugar, o Castro Alves, né? Gonçalves Dias, primeiro lugar para ele, né? Agora, os outros dois aqui são clássicos, viu, gente? Goethe, né, o Fausto do Goethe e o Frei Luiz de Souza, do Almeida Garré, são clássicos, né, dramas clássicos da literatura universal, do teatro, né, universal. Tranquilo? Beleza, minha gente. Então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer os gêneros literários, o gênero dramático. Minha gente, reveja tudo isso. Estude. Pegue esses textos, esses autores, né, que eu citei, recomendei, leia alguma coisa, ou leia tudo, se possível, né? Para que vocês tenham realmente uma prática de tudo isso. Porque não adianta você conhecer as características de um gênero literário, as características de uma forma, né, de um gênero literário, seja lírico, épico ou dramático, se você não fizer uma atividade para fixar aquilo ali. E qual que seria a melhor atividade para eu fixar tudo isso que você está falando, professor? A leitura. A leitura. Isso aqui não vale nada, certo? Se você não pegar para ler, tá? Não, professor, eu aprendo literatura estudando tudo isso que você está passando? Não aprende não. Se você não pegar um livro para, ou pegar o livro de literatura para ler, isso não tem nada, não funciona para nada. É igual o estudante universitário de letras, por exemplo, que vai estudar literatura pela crítica literária. Não vai conseguir aprender nada. Você não consegue aprender nada estudando a crítica literária. Certo? Tá? A primeira coisa que você tem que fazer é pegar o livro, pegar a obra literária para ler. Leia 2, 3, 10, 20 vezes o mesmo livro. Até você compreendê-lo. Até você tê-lo em si. Apreender aquilo ali. Certo? Tá? Para depois você pegar alguma coisa... vou pegar um comentário sobre a obra, vou pegar um estudo crítico sobre aquela obra, aquele autor,
Não dá para você aprender literatura desse jeito. Você tem que aprender literatura primeiro, lendo a obra literária. A melhor forma de você aprender literatura é lendo a obra literária, certo? Pega o livro lá, pega o romance, pega a peça de teatro, pega o livro de poemas, pega a epopeia, pega a canção de gesta, pega o livro de contos e vai ler aquilo ali. Leia, tá? Você vai começar a aprender literatura lendo texto literário. Por mais difícil que seja, é o vocabulário, pega um dicionário, deixa de ser chorão, pega um dicionário e vai ler o livro. Certo? Mas eu vou ficar indo e vindo, mas então você não vai servir para pesquisador, você não vai servir para ser estudante universitário, não, porque pesquisa, estudo é um ir e vir eterno, é uma coisa sem fim. Você está entendendo? Em qualquer área do conhecimento, você vai ter que gostar de ir e vir, gostar de pesquisar, ler um livro aqui, outro acolá, ler um artigo ali, ler uma tese aqui, uma dissertação de mestrado ali, entendeu? Gostar de ler. Ler, ir e vir na leitura. E achou uma palavra diferente, uma palavra que você não conhece, vá ao dicionário, que é a melhor forma de você aumentar seu vocabulário também. É com leitura e consulta no dicionário. Certo? Leia o texto literário. Depois de ler o texto literário, recorre a isso aqui. Certo? Eu passo isso aqui para vocês, pressupondo que vocês estão fazendo essa atividade de leitura, ou já fazem essa atividade de leitura. Certo? Então, o correto é você pegar o texto literário e procurar. Será que o que o Fernando falou procede? Tira a prova do que eu estou falando. Como que você vai tirar a prova do que eu estou falando? Como que você vai provar se eu sou mentiroso ou não? Pega o livro de literatura e vai ler o livro de literatura. Certo? Não, o que ele está falando tá certo, tá lá mesmo, realmente tá certo isso aqui. Entendeu, pessoal? Tá? Eu estou pedindo para vocês colocarem em xeque o que eu estou falando. Tá? Refutem, tentem me desmentir. Como que você vai me desmentir? Se você pegar um texto literário e falar, não, tudo que ele está falando não está lá. Certo? Agora, tem uma questão, um problema, que é o seguinte. Se você não consegue achar essas coisas, elas estão lá. Certo? Então, você tem que fazer um exercício de releitura. Tá? Leu um livro uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? Paciência. Certo? Mas a releitura, ela é tão importante, ou mais importante até que a leitura. Tá? Mas eu já li, eu não gosto de ver nada repetido. Meu amigo, a gente tem que aprender a repetir até a coisa ficar diferente. Certo? Então, vai lendo e relendo os textos, porque com certeza vocês vão descobrir coisas novas em cada leitura. Cada leitura é uma leitura diferente. Certo, pessoal? Por isso que eu não acredito muito nesse negócio de spoiler. Palavrinha chata. Né? Spoiler. Pega o texto que você já leu, ou que o professor contou o livro todo. A minha leitura. Quero ver a sua. Pega o seu texto, vai ler, entendeu? Leia é a sua leitura. A experiência sua é sua. Entendeu? Certo? Não dá, olha, vou falar uma coisa para vocês. É igual, vou falar assim, o primeiro beijo. Tá? Não adianta eu falar, olha, eu vou fazer spoiler do meu primeiro beijo. Foi assim, eu tava dançando com uma garota, né, numa festa, anos 80, agarrei na cintura dela, apertei, né, e dei um beijo, assim, você não tem como fazer spoiler de beijo, é a mesma coisa, livro, entendeu? Livro, tá? Você pega um livro, a sua leitura é como se fosse o primeiro beijo, tá? E tudo bem, pode mudar de garota, né? O primeiro beijo nela foi assim, naquela outra lá foi assado. Livro é assim. Então, esse negócio de spoiler, essa frescura, viu? Vou falar pra você uma coisa, eu posso contar um livro inteiro pra você, que a hora que você pegar o livro pra ler, é a sua leitura, é o seu primeiro beijo no livro, entendeu? Então, a sua leitura é que interessa. Tá? Então você pega o livro, leia, porque é só assim que vocês vão aprender a literatura, só assim que vocês vão aprender a interpretar textos, a ler corretamente, a escrever e a pensar. A leitura te ensina a pensar. Ok, pessoal? Beleza? Muito bem. Nas próximas aulas, então, nós vamos continuar estudando não só a teoria da literatura, como também a historiografia literária, como o estudo dos estilos de época.
Um abraço e tudo de bom para todos vocês.